Meus queridos e amados, eu desejo cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor, nesse dia maravilhoso e chuvoso aqui na nossa cidade, Fortaleza, Ceará. Nós estamos na manhã deste dia com muita alegria para fazermos a nossa reflexão diária da Escola Bíblica Dominical, denominado de Momento EBD. Cada leitura dessa que nós fazemos durante o dia, por toda a semana, até o dia de sábado, essa leitura ela é concernente à lição do próximo domingo. E cada leitura dessa que nós fazemos, cada reflexão, nos prepara melhor para que nós possamos compreender melhor o tema do qual nós iremos estudar no próximo domingo. E a leitura bíblica da nossa reflexão diária encontra-se no capítulo 12 de 1 aos Coríntios e o versículo de número 11, que tem como tema a concessão dos dons. A concessão dos dons. Capítulo 12 e o versículo de número 11 de 1 aos Coríntios. E eu já quero fazer a leitura desta prédica bíblica para a nossa rápida reflexão de hoje do Momento EBD. Nos diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Meus queridos e meus amados irmãos, a palavra que nós estamos lendo nesta manhã para a reflexão diária do Momento EBD está bem explícito, está bem lógico para nós, onde ele nos diz que o Espírito Santo, ele é o administrador, ele é o realizador de todas estas coisas. Que coisas essa palavra nos fala nesta manhã? Os dons espirituais. E é o Santo Espírito que distribui como lhe apraz, ao seu prazer, como ele achar melhor, a cada um individualmente. O Espírito Santo, pela sua vontade, pelo seu beneplácito, ele distribui a cada cristão individualmente os dons. Ele concede esses dons aos cristãos individualmente, mas não como eu quero, não como você quer, não como alguém deseja. Não, ele distribui para aquilo o que for útil, aquilo a que for útil, porque a palavra do Senhor nos afirma no capítulo, deixa eu ver aqui, acho que é no capítulo 4 de 1 aos Coríntios, que diz que o Espírito Santo, ele distribui os dons, ele dá os dons, ele concede os dons de acordo com a sua vontade, mas para aquilo que for útil. E essa prédica bíblica, a passagem bíblica, nos chama a atenção quando diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza. E esta palavra realiza, ela vem do verbo grego energeo, que significa operar, trabalhar, produzir e efetuar. Todas essas ações são ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Operar, trabalhar, produzir e efetuar. E ele distribui os dons de acordo com a sua vontade para aquilo que
for útil para a igreja. O Espírito do Senhor distribui os dons, ele está na administração sobrenatural dos dons da igreja, de acordo com a necessidade da igreja. O Espírito distribui esses dons. O Espírito é a causa eficaz e única. O Espírito de Deus é quem efetua todos os dons espirituais. Nada vem do homem, nada depende do homem, nada sai da forma em que o homem quer, mas o homem, quando ele se deixar ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, ele será usado pelo Santo Espírito em toda a sua instrumentalidade, de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que for útil. A palavra diz que há diversidade na operação dos dons, mas essa diversidade não é um sinal para que haja desunião entre os irmãos na igreja. Cada um opera de uma forma sucinta e peculiar. E existem diversidade de dons, mas essa diversidade não abre a janela para que haja desunião, tendo em vista que todos estão juntos pela mesma causa. Todos estão juntos pela mesma causa, o bom funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Nenhum indivíduo é a causa de seus próprios dons, mas o Espírito, todos eles foram dados, portanto não há motivos para jactância. Todos os dons que existem na igreja, eles foram dados pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum indivíduo, nenhum ser humano, ele é a causa dos seus próprios dons. Então, por que o motivo de jactância? Por que o motivo de orgulho? Por que o motivo de estar de salto alto, quando nada vem do homem? Tudo provém do Espírito, tudo está na sua vontade. A distribuição, a realização, o trabalhar, o efetuar vem do Espírito Santo. Nós poderíamos citar nesta hora também na epístola de 1 aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7, que diz o seguinte: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Meus queridos, muitas vezes nós, cristãos, nos alegramos tanto na igreja quando somos usados pelo Espírito Santo, quando recebemos os dons, que aqueles que não vigiam chegam ao ponto de se orgulharem por estar sendo usado por Deus, e nada vem do homem. Como é que o homem pode se sobressair com aquilo que não é dele, aquilo que ele recebeu? É que o apóstolo Paulo pergunta aos coríntios que estavam fazendo mau uso dos dons. A igreja aos coríntios estava se destacando, mas não de uma forma bonita e bela pelo bom funcionamento do corpo de Cristo, mas estava se destacando pelo mau uso dos dons. E o apóstolo Paulo faz essa pergunta aos coríntios quando ele diz: pois quem é que te faz sobressair? O que é que te faz sobressair? Porque tu está te vangloriando. E que tens tu que não tenhas recebido? O que é que você tem se você não recebeu de graça? Não pelo teu merecimento, mas pela misericórdia do Senhor. E se recebestes, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Meus queridos e amados irmãos, nós precisamos estar sempre apostos na dependência de Deus pelo Espírito Santo, para que o Senhor nos livre dessa jactância maligna
de querer sobressair por algo que não é nosso, por algo que nos foi dado de graça pela misericórdia do Senhor. E os coríntios incorreram nesse erro. A possessão e o uso dos dons eram a principal razão de altivez de espírito que se tornara tão evidente nos crentes de Corintos, ao ponto do apóstolo Paulo escrever esta epístola para a regulamentação dos dons, para a sistematização dos dons na igreja, para ensinar os crentes de Corinto. E nós bem sabemos que os dons, eles são dispensados pelo Espírito Santo. A concessão é do Espírito Santo. E todas essas coisas são dadas pelo mesmo Espírito. E realiza todas estas coisas distribuindo-as como se lhe apraz, segundo a sua vontade. E tudo vem do Espírito e nada do homem, como já dissemos. Porque o operar, o trabalhar, o produzir e o efetuar, tudo vem do Espírito Santo de Deus. Que nesta manhã nós possamos estar mais convictos que nós somos apenas vasos na mão do oleiro e vasos de barro. E que segundo o Espírito Santo, quando nós homens entendermos que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus, esse Espírito nos usará ou não, cada um particularmente, de uma forma peculiar, segundo a sua instrumentalidade e para aquilo que for útil na igreja de Cristo, onde todos os dons, mesmo trabalhando de formas diferenciadas, mas todos nós trabalhamos em comum para uma mesma causa, ou seja, o funcionamento pleno e harmonioso do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Igreja do Senhor. Meus queridos, compartilhe essa live, mande para alguém que está precisando ouvir uma porção do Evangelho. Nos ajude a evangelizar mais pessoas. Mande para os seus arraiais evangélicos, as suas comunidades cristãs, as quais vocês façam parte. Mande para um familiar seu, para um amigo de trabalho, para um amigo de faculdade. Mas seja mais um semeador da palavra através do Momento EBD. Inscreva-se no nosso canal Teologia para a Vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e amanhã, se esse Deus assim permitir, nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD. Fiquem com Deus e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.